eu quero orar nesta manhã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor realmente nos guarde com teu poder. Nós não estamos ainda com nenhuma solução para a humanidade, mas diante da tua presença nós estamos te clamando, Senhor, guarda-nos com teu poder, protegidos, ó Deus, e nos abençoando. Isso, que possamos estar aqui desfrutando, Senhor, dos teus cuidados. Nos guarde, Pai, bem no seu poder. Nos guarde bem no seu amor, nos consolando e nos deixando contentes, não com tristeza, que muitos estão, mas que sejamos alegres, sejamos de uma forma aqui confortados, porque estamos sob os teus cuidados, porque estamos sempre chegando a ti. Nos guarde, Senhor, nos guarde no seu poder, todos que estão aqui, nos guarde a tua igreja, nos guarde, ó Deus, do poder do mal, nos guarde de cairmos na ruína do pecado, nos guarde, ó Deus, para que não tenhamos nenhum afastamento da tua presença, nos guarde, ó Deus, porque a nossa guarda é para o seu louvor, é para a sua honra, nos guarde desse gozo divino, para um serviço tão importante e tão glorioso que é estarmos aqui falando de ti, clamando ao Senhor. Nos guarde, ó Deus, para que continuemos a honrá-lo e louvá-lo pelo que o Senhor é. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos nós, falando sobre o nosso assunto, por que temos que orar. Bom, hoje, no tema do porquê temos que orar, nesta manhã, eu não vou dar uma explicação, eu vim fazendo assim, a cada explicação, querendo explicar por que temos que orar. Hoje eu quero deixar que, no final da nossa reunião aqui, os irmãos é que vão dar uma explicação diante do que vou contar, e os irmãos vão poder definir, então, por que temos que orar. É evidente para todos nós, né, que nós estamos vivendo um momento que é um caos para o mundo todo. Antigamente, falava-se que na Terceira Guerra Mundial era onde as grandes potências iam se juntar com seu poderio, com, quem sabe, armas nucleares, aliados às tecnologias da informática, e isso poderia colocar todas as nações de um confronto. Mas o que nós estamos vendo, realmente assistindo, é que as grandes potências se curvaram diante de um inimigo invisível da humanidade, sem dar um tiro, sem ter uma ordem, sem ter um discurso, nenhuma força foi aplicada. E até as grandes potências se curvaram. Nós estamos assistindo que realmente houve uma paralisação das indústrias, parou o comércio, parou as escolas, as universidades, parou a circulação, está parando a circulação, encheram os hospitais totalmente despreparados, né? Estão morrendo milhares. Esse sexto estudo, dentro desse quadro, o que as autoridades podem fazer para acabar com a pandemia? O que a igreja, que somos nós, podemos fazer? Ou o que eu ou você, o que nós podemos fazer? Qual é a maior força que move no mundo? Nós sabemos que há um poder na Terra. E qual é esse poder que é capaz de fazer, que foi entregue à Terra e que ela é capaz de mover o mundo? O maior poder que está na Terra, nós temos a convicção de que é a oração. Então eu quero, nesta manhã, nesse estudo, nós vemos essa importância que nós temos de perguntarmos por que, né, precisamos orar. No final desse capítulo, nós vamos poder falar com os irmãos e vocês vão poder defender por que temos que orar. Bom, eu quero começar, na verdade, olhando para um texto que quero usar como base, que é a palavra que está no livro de Ezequiel 22:30,
E a verdade é que Deus continua olhando ainda para a terra à procura desses intercessores. O texto diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei um só. Deus procurou, diz a palavra, que Deus procurou um homem que estivesse a colocar na brecha a favor da nação em Jerusalém, para que a nação não fosse para o cativeiro da Babilônia. Deus olhou para a terra e não viu um homem sequer, uma pessoa sequer, na brecha, na intercessão, pedindo para que suplicasse por que essa nação não entrasse no cativeiro. E quando Deus olha para a terra procurando o seu intercessor, um intercessor que falamos que é um reparador de brecha, ele não encontra nenhum. E por essa razão, a nação vai acabar caindo no seu cativeiro. É uma coisa triste na história do povo, ao ver a sua cidade ser destruída, ao ser levado milhares para o cativeiro, quando, na verdade, a palavra diz que se houvesse um homem na brecha, as coisas não teriam acontecido dessa forma. Nós temos falado já há algum tempo sobre a questão de um domínio na terra e nos céus, um domínio nos céus, nas redes espirituais, que nós chamamos do domínio de Deus. Quando falamos do domínio de Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando da Trindade. Esta região é do domínio de Deus, a palavra de Deus diz que os céus são do Senhor. Aqui as coisas acontecem como Deus quer. Aqui as coisas são do seu domínio. Aqui a glória é de Deus e ele não divide essa glória com ninguém. Mas ainda há uma região espiritual onde temos domínio dos anjos, não somente os anjos que são enviados para nos ajudar, mas também dos anjos caídos, e o mundo físico onde nós estamos presentes, onde tem o domínio das coisas. O que nós temos já dessa convicção é que a oração, né, é algo que liga esse trono aqui, esse altar aqui da terra, ao trono dos céus. Deus está dizendo que quando há uma intercessão aqui da terra, quando os joelhos se dobram, Deus age. A oração é algo que conecta o altar, né, da terra ao trono do céu. A oração, eu poderia dizer mais ainda, a oração é o que une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando a oração sobe do altar da terra ao trono do céu, diz o Apocalipse, que descem do céu ao mesmo tempo as intervenções soberanas de Deus na história. E aí a gente faz a seguinte pergunta: Deus pode agir sem oração? Pode, sim. Por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano, ele é livre. Mas aprove a Deus, quis Deus, sendo soberano, agir por meio da oração do seu povo. E aqui eu torno importante, porque não somente pelo desejo, mas porque também Deus está impedido de fazer com que as coisas que ele quer fazer sejam feitas na vida daqueles que não querem receber. Então, Deus não agride a nossa liberdade, Deus não entra na terra sem que ele seja convidado. Deus quer agir e vai agir, né, por meio da autoridade que nós damos a ele para fazer em nós o seu propósito, para fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha nação. Deus quer entrar na nossa casa, Deus quer entrar na nossa vida, né? Mas eu tenho que dar essa liberdade para ele agir. Porque quem faz isso, quem entra na nossa vida sem perguntar, e a Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar, para destruir, para destruir nossos sonhos, é outro. E é por isso que
Jesus diz na sua palavra que nada tens porque não pedis. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Eu pergunto, Deus pode mudar a situação ou circunstâncias humanamente impossíveis em resposta da oração do seu povo? Sabe, há muita gente que tem umas interpretações filosóficas, teológicas, dizendo assim, não, oração não muda nada. Já está tudo decidido, oração não vai mudar nada. Mas a gente vai ver que realmente a oração pode mudar coisas, pode mudar decisão. A oração pode fazer com que Deus deixe de tomar a posição, a sua decisão A, para tomar a decisão B. E tudo isso em relação à resposta de oração. Há muitas circunstâncias na Bíblia que foram mudadas em resposta à oração do povo de Deus. Por isso que afirmo que Deus pode mudar? Pode. A pedido das nações, a pedido do seu povo, a pedido daqueles que suplicam, Deus muda circunstâncias. A oração muda circunstâncias. E a gente vai caminhar nesta manhã sobre essa perspectiva. E quero trazer para os irmãos algumas histórias bíblicas para que a gente possa confrontar diante daquilo que estamos aqui afirmando. Quero lembrar lá no momento que é contado no livro de Êxodo, quando o povo de Deus está em Cádiz Barneia, enquanto Moisés recebia de Deus os mandamentos, em virtude da depravação do povo, eles esqueceram de Deus e adoraram um bezerro de ouro. E então Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu vou eliminar esse povo, eu vou começar uma nova nação por meio de você. E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Moisés se pôs na brecha e disse, Deus, poupa esse povo, ou então risque meu nome do livro que escreveste. Diz a Bíblia que a oração de Moisés inclinou o coração de Deus e ele ouviu o seu clamor e poupou a nação. Os irmãos já imaginaram se nós somos conhecidos como o maior país cristão, se 300 mil ou 30 mil, até os 300 cristãos desse país se colocassem de joelho para conspirar contra as crises que esse Brasil está enfrentando, em um protesto contra as forças do mal, um protesto de joelhos, as coisas podem mudar? Cremos que sim. Vamos lembrar mais um outro caso, que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 19, do versículo 29, quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, e ele se lembrou-se de quem? De Abraão, e livrou Ló. Quantos que estão à beira do fogo, na beira da destruição, e são poupados da destruição porque alguém estava na brecha intercedendo por elas? Quantas pessoas nós conhecemos que está precisando de um livramento agora, hoje, na sua vida? Mas se nós nos colocarmos na brecha, Deus pode livrá-lo por causa da sua oração. Quando estamos de joelhos, na verdade, nós não estamos falando aos homens, não estamos movendo homens de joelho, mas estou falando ao coração do Onipotente. Estamos nos curvando diante daquele que tem toda a autoridade, todo o poder, tanto faz do mundo físico como do mundo espiritual. Estamos nos curvando àquele que está sentado no trono, aquele que levanta reis e depõe reis. E esse é o grande momento de importância para os cristãos para se colocarem na brecha, na reparação da brecha, ouvindo o que a palavra nos diz, procurei do céu um homem que se colocasse na brecha e não encontrei. Busquei um homem e não achei, que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse e a ninguém achei. Quando nós estamos de joelho, como falei, nós não estamos movendo homens,
Nós estamos falando direto ao coração do Pai. Deus pode mudar essa situação? Pode. Deus pode mudar qualquer situação. Vamos lembrar de mais uma situação que se encontra lá no livro de Crônica, do capítulo 20. Vejamos o que aconteceu naquele período. Diz o texto que havia um cerco de 3 inimigos, havia uma conspiração de 3 nações para tomar Jerusalém. Eles diziam assim: vamos tomar Jerusalém? Vamos acabar com Jerusalém? Diz a Bíblia que os exércitos se acamparam em um lugar chamado Engedi, perto do Mar Morto. E exatamente quando Jeosafá recebe esta notícia, que ele estava na iminência de um ataque frontal assolador, e diz o texto que ele não estava preparado. Eu pude estar lá, irmãos, e rever essa questão, né, parecendo a Bíblia viva. O Vale do Engedi é um vale que está aqui entre o Mar Morto, aqui mais ou menos nessa posição, no platô dessas montanhas, está a cidade de Jerusalém, e aqui está a região onde as 3 nações se juntaram e subiria por este vale para chegar até o platô para atacar Jerusalém. É um vale que tem alguma história, muito mais outras citadas na Bíblia. É um vale que tem muitas fontes naturais, quer dizer, a subida não teria tanto sacrifício para um exército passar. É uma passagem que é muito famosa da Bíblia, porque é uma passagem onde tem que um exército pode subir até o alto dos montes e chegar até a cidade de Jerusalém. É um corredor de fontes naturais e interessante, olha, e é um lugar que nós passamos de muitas cavernas. E é uma dessas cavernas que relata que foi o esconderijo de Davi quando fugia de Saul e teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Mas isso é outra história. Vamos em frente. Né? Josafá não tinha tempo para convocar o exército. Josafá não tinha tempo para formar uma reação. Né? Não tinha nem com o que fazer uma reação. E o que Josafá fez? Diz a Bíblia que ele temeu a Deus, ele sentiu medo, pôs buscar ao Senhor, conclamou um jejum na nação, pediu à nação para orar e jejuar. A história conclui que Deus reverte a situação. No meio do pânico, do encarceramento, do cerco, do entrincheiramento do mal, Deus aparece e fala assim para Josafá através do profeta: essa guerra não é de vocês. Vocês não vão pelejar. Vocês vão ficar parados. Vocês vão confiar em Deus e vão louvá-lo e a crise vai passar. E o inimigo vai ser desbarateado e vocês vão ver a vitória. Aquele vale que se transformou-se de uma ameaça passou a ser um vale de bênção. Deus reverteu uma situação politicamente impossível de ser revertida por meio da oração. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, houve também um fato muito interessante, que a Alemanha começou a dominar toda a Europa. Dominou Paris, dominou a Polônia e estava avançando por seus exércitos para invadir a Inglaterra. E não terminei ainda, acho que já adiantou. E diz o texto, né, diz a história, que o líder da Inglaterra, o presidente, convocou a igreja, conclamou a igreja e o povo a orar e jejuar. Todos os historiadores, quando estão examinando esse fato, eles atribuem que o livramento da Inglaterra, o livramento dessa invasão avassaladora, foi resultado da oração da igreja. Com todo o poderio que a Alemanha tinha, não conseguiu invadir a Inglaterra. Sabe, a Bíblia também tem mais outras histórias. E uma das histórias que também é pela intervenção da igreja, ela conta lá no livro de Atos, conta a história que foi o momento do maior cerco que a igreja sofreu
na época criada pelo Herodes. Tá? Mas quando a gente fala em Herodes, é bom a gente lembrar aqui que a Bíblia fala em 4 Herodes. O Herodes Agripa, aquele que prendeu Pedro e mandou matar Tiago. Tem o Herodes o Grande, que mandou matar as crianças em Belém, no templo de Jesus. O Herodes Antipas, que mandou matar João Batista e escarneceu de Jesus. E o Herodes Agripa, né, que diante de quem Paulo discursou lá em Cesareia e teve se defendendo. Bom, nesse momento, o que eu quero chegar é que os líderes da igreja estavam sendo presos e mortos. E o Herodes já tinha passado Tiago da espada, que era o líder da igreja, e agora observou que aquilo fazia com que agradava não somente ao povo, mas como também poderia tirar dos seus líderes a possibilidade de eles fazerem algum motim. Então, prendeu Pedro no que nós chamamos, do que a Bíblia revela, da segurança máxima. O que seria segurança máxima? Ele era o líder, Pedro era o líder mais destacado, podia criar uma rebelião, e o ato de matar Tiago também, né? Ele viu que ele agradou os judeus, então a ideia era matar Pedro. A Bíblia diz que nesse momento os líderes da igreja estavam sendo mortos, estavam sendo presos, estavam sendo ameaçados, e a igreja ficou acuada, e a perseguição chegou. Então, ali no capítulo 12 de Atos, diz que houve uma oração por parte da igreja a favor de Pedro. Pedro é preso na prisão de segurança máxima. São 4 escoltas, de cada escolta com 2 soldados, né? Com 4 soldados cada escolta. Aqui tem uma escolta vigiando ele. Né? Lá, quando visitamos, tivemos conhecimento do lugar onde Pedro foi preso, lá em Israel. Mas a igreja estava orando. E aí, muita gente acha que quando a igreja começou a orar, que a resposta veio. A gente vai rever a história e vai ver que passou um dia, porque eles estavam na Páscoa, a Páscoa durava 7 dias, não foi no primeiro dia, Deus não salvou Pedro no segundo dia, e a igreja orando. Não foi no terceiro dia, mas foi no último dia. E aqui é uma coisa muito interessante que eu ouvi do pastor Hernani, que dizendo o seguinte: Deus é especialista em salvar no último dia. Quando a gente diz, não tem mais jeito, gente, acabou mesmo. Então é a hora de Deus agir. E ele diz assim, se você estiver vivendo o último dia, você é um forte candidato para o milagre de Deus. Deus é especialista em salvar no último dia. Quando a gente diz que não tem mais jeito, que acabou mesmo, Deus age. E Deus é poderoso para manifestar e reverter qualquer situação. A Bíblia diz que apenas um anjo, dá uma cutucada em Pedro e diz assim: Pedro, vamos acordar? Chega de dormir, Pedro. E Pedro levanta, sem muito entender o que estava acontecendo, passa pela primeira escolta, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta, tem um portão de ferro, e diz o texto que o portão simplesmente abriu. O pastor Hernani fala assim, foi inventado o primeiro controle remoto. Sabe, o que a gente precisa entender é que nas crises, Deus não perdeu o controle. Quando os homens pensam que eles estão no comando, nós precisamos saber que quem está no comando é Deus. E mesmo que o Brasil esteja à beira de um caos, Deus não está desesperado. Deus não está abalado. O trono de Deus não está desacreditado. Basta um sinal de Deus e a coisa resolve. E que sinal é esse? A oração. Era noite naquele dia, naquela noite na prisão com Pedro, fazia frio, e o anjo chega e diz, eu vou te livrar da cadeia, mas não vou te livrar da grife, põe tua capa. Eles vão passando pelas escoltas até chegar ao portão e Pedro assistir o milagre que estava acontecendo. Sabe, são muitas as situações
onde as pessoas dizem assim, não tem saída. Tenho ouvido o comentário de que até onde nós vamos com essa crise? E o que a gente tem que dizer, tem saída sim, tem sim. Se nós dobrarmos os joelhos, tem saída sim. Se a igreja orar, tem saída. Tem saída. Vamos voltar aqui mais um momento das Escrituras Sagradas. Vamos ver outro cenário. Agora a situação é uma situação mais particular. Quero lembrar aqui do tempo do rei Ezequias. Ezequias está enfrentando um problema que humanamente é insolúvel. Foi no governo de Ezequias em que a Samaria foi invadida pelos assírios. Os assírios eram, na época, o maior poder que existia na terra. O poder da Síria era um poder guerrilheiro, era um poder expansionista crescendo e, diga-se passagem, os historiadores falam, um poder muito cruel. Quando eles venciam as cidades, quando eles venciam os homens, que eles cortavam as suas cabeças e empilhavam nas portas das cidades vencidas. Bom, Ezequias, né, está sendo o rei da cidade em Jerusalém e diz o texto bíblico que ele tinha aproximadamente 39 anos quando ele estava governando, já tinha 14 anos que ele estava governando, e a Bíblia diz que há esse cerco em volta da cidade de Jerusalém. E relata que o que aconteceu, né? Vamos falar mais sobre essa questão aqui. Quando a gente fala, às vezes, que um mal vem, parece que ele não vem sozinho, né? Vem acompanhado de outras coisas também. Então, a Síria, com seu poder bélico, invadiu o reino do norte e agora estava aqui para destruir Jerusalém. E ele dizia, mandava recado para Ezequias, Ezequias, se entrega, não vai ter como você sair. Só para relembrar aqui um pouco os irmãos, para terem uma ideia, Jerusalém fica em cima de um monte. No tempo de Davi e até Ezequias, era uma pequena cidade, mas murada. Ela teve uma expansão e cresceu mais ainda quando o Reino do Norte começou a se demolir, a ser alcançado, e as pessoas fugiram para o Reino do Sul. Jerusalém era mais ou menos assim, uma cidade em cima de um monte, murada. E essas muradas eram para impedir que fosse invadida. Então, a cidade estava cercada, diz o texto, cercada com essa muralha, e haviam 180 mil soldados. Por esse tempo, o rei Zedequias ficou doente. Como estava falando com os irmãos, que parece que um problema, um mal, quando vem acompanhado de outro. Além de ter toda a cidade cercada, além de ter Senaqueribe cercando a cidade, a Bíblia nos revela que Ezequias também ficou doente, quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse assim, Senhor Deus diz para você, põe as suas coisas em ordem, põe a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se, porque você vai morrer. Então o texto diz que Ezequias virou seu rosto para a parede e orou assim, ó Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade de todo o coração e que sempre fiz tudo aquilo que queria que fizesse. Chorou Deus, diz o texto, amargamente. Isaías estava ainda no palácio, quando saiu do quarto em que o rei estava, e antes que ele tivesse saído do pátio da casa do rei, o Senhor lhe disse, volte, e diga o seguinte para Ezequias, o meu governador, do meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Escutei a tua oração e vi tuas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Eu vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz a teu servo Davi. Sabe? Volte e diga. Quer dizer, o profeta não tinha nem ainda saído e Deus ouviu as orações e fez com que o profeta voltasse a falar com Ezequias.
Então Isaías disse, põe a sua pasta em ordem e pega uma pasta de figo, passa em cima da úlcera que você vai ficar bom. E o rei Zedequias perguntou, qual será o sinal que o Senhor vai me dar para me curar? Daqui a 3 dias eu poderia ir ao templo. Isaías respondeu, o Senhor dará um sinal para provar que vai cumprir essa promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias repensou. Bom, fazer a sombra para avançar para 10 graus é fácil. O que eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou ao Senhor e Deus, e o Senhor fez ela voltar 10 graus. Irmãos, esse é um fato que é um episódio que a simples leitura a gente não tem a dimensão do que está realmente para acontecer através de um milagre. Quando o profeta fala a Ezequias que quer que, como prova, que a sombra ceda 10 graus, bom, naturalmente, Ezequias pensou, se eu quero um milagre, eu quero o melhor, maior milagre, né? Porque o relógio do sol andar para frente é normal, agora voltar, eu quero que ele retroceda. Eu nunca vi um relógio da marcha ré. Mas é interessante que o que os irmãos pensam sobre isso, nesse momento? Que milagre foi esse? Aqui está uma réplica do desenho do que foi essa escada. Era uma escada que foi construída pelo rei Acaz para chegar até o templo. E ela tinha uma marcação, que mostrava através da sombra do sol qual seria esse horário. Então, o normal seria o sol fazer esse trajeto, e aí a sombra encurtar. Né? Só que o que ele pede é que o sol abaixe, a sombra volte a crescer para frente. Irmãos, isso para acontecer, Deus mexeu no universo. A que distância estava esse sol? O que ele não andou para que a sombra recuasse? Para os irmãos terem uma ideia, essa era a escada de Acaz. Ezequias queria, então, o maior milagre. E Deus mexeu na estrutura do universo para responder essa oração poderosa, para curar e para livrar do rei da Síria. A sombra, ela iria voltar, dizendo que o sol estaria voltando ao seu percurso. E nós temos lá registrado em 2 Reis, no capítulo 19, do 32 ao 36, sobre a questão do cerco, que diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não enfrentará com escudo, nem construirá rampas o cerco contra ela. Pelo caminho por onde eles vieram, voltará. Invadirá essa cidade, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e meu servo Davi. Naquela noite, diz o texto, o anjo do Senhor saiu e matou 180 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, o rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, e voltou para Nínive e lá ficou. Sabe, Deus não mandou um exército de anjo. Deus mandou apenas um anjo, somente um exército, não, um anjo, para matar o exército da Síria de 180 mil homens. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos que devemos buscar aquele que sabe. E sabemos que temos que fazer isso em oração. Quando nós estamos vendo nesse momento essa crise nacional, que na verdade é uma crise internacional, muitas vezes uma crise também chega à nossa casa, chega dentro do nosso coração, e a gente pergunta, o que você vai fazer? Você vai jogar a toalha? Vai entregar os pontos?
vai se desesperar. Você pode ser que seja o seu último limite de experimentar o máximo da intervenção divina. Como falei, Deus é fantástico. No último momento, Deus muda as coisas, se nós clamarmos a Ele. Quando nós ligarmos esse altar da terra ao trono do céu, as coisas parecem estar fora do controle, mas para Deus não está fora do controle. Porque a oração é o que faz unir essa nossa fraqueza humana à potência divina. Deus pode estar usando uma situação para, muitas vezes, dar uma bênção maior. Quando olhamos a Bíblia e vemos as cartas registradas do apóstolo Paulo, nós podemos estar aqui agradecendo a Deus se ele não tivesse passado pelas tribulações que passou quando esteve preso, quando foi surrado. Nós não teríamos as cartas maravilhosas, fantásticas, profundas e abençoadoras que Paulo escreveu. Nós não entendemos muitas vezes por que estamos passando em uma situação, mas podemos na frente reescrever aquilo que o Senhor tem nos dito, né? E que Deus é mestre em que no último momento o socorro vem. Estamos caminhando para o final da nossa explanação, mas eu quero buscar ali o livro de Salmo, no capítulo 50, versículo 15, que diz assim: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Esse negócio do dia da angústia existe. Não é todo dia que nós estamos de angústia, mas há um dia que chega. Seja rico, seja pobre, seja grande, pequeno, jovem ou experiente, o doutor, o leigo, esse dia chega. Chega para todos nós. Democraticamente, chega para todos. E aí eu pergunto, o que nós fazemos nesse dia? O que você faz nesse dia? Murmura? Reclama? Blasfema? O que nós vamos fazer? Nada nos move mais do que a oração para o dia da angústia. O dia de angústia, entendo, né, foi dado por Deus para nos colocar de joelho. Esse texto, ele tem uma ordem divina. Primeiro é que ele nos diz que aquilo que pode acontecer a todos nós. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O texto não somente nos relata que o dia de angústia, isso vai chegar um dia para todos, independente de cor, raça, língua ou nação, mas o texto também nos traz, nos traz uma ordem divina. Ele diz, clama a mim, invoca-me. E além de ter essa ordem divina, ele tem uma promessa divina. Ele diz, eu te livrarei. Aquilo que você não tem poder, aquilo que eu não tenho poder, aquilo que nós não temos poder, Deus tem. A oração liga o altar daqui da terra ao trono de Deus, ao trono da Trindade. E eu, às vezes, começo a me deter em algum tempo, repensando quanto tempo, Pai, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo a igreja está perdendo para ver o livramento chegar. Sabe, irmãos, a oração não é uma autossugestão, não é fazer uma meditação, não é entrar no corredor da nossa alma para fazer uma levitação, uma meditação transcendental. Oração é se dirigir ao trono de quem está centrado e que tem todo o poder. Todo o poder. E a palavra diz que eu te livrarei. Mas ainda esse texto tem ainda um terceiro resultado glorioso. Ele diz assim, tu me glorificarás. Você me honrarás. Deus nos tira esse espírito angustiado e nos coloca um espírito de veste de louvor. Deus tira o nosso espírito de cinzas e coloca nos nossos lábios um cântico de louvor. Deus muda os vales de angústia em vales de mananciais. Invoca-me
e eu livrarei. Esse texto tem essa ordem de vida, invoca-me, no dia da angústia. Quero lembrar isso aqui aos irmãos, mas tem também uma promessa, eu te livrarei. A oração, não devemos nunca esquecer, que é algo que nos liga, o altar aqui na terra, que eu crio, ao torno da Trindade. Quanto tempo nós perdemos? Oração é se dirigir ao que está sentado no trono, aquele que tem poder. E quando nós fazemos isso, o texto fala lá nas suas últimas palavras, tu me glorificarás. Sabe o que significa? Deus, volta a reforçar essa palavra, Deus nos tira aquele espírito angustiado e começa a colocar-nos em nós um espírito de louvor. Nós começamos a cantar cântico de gratidão. Deus muda toda a situação para uma situação de manancial. E aí eu quero fechar esse momento voltando a fazer a pergunta, como sempre fiz no início, e sempre respondi, por que eu tenho que orar? Então, diante do que foi aqui agora exposto, irmãos, eu não quero dizer por que eu tenho que orar. Eu quero perguntar aos irmãos, por que os irmãos, diante exposto, têm que orar? Por quê? Bom, além do que a gente já aprendeu na escola, que é um mandamento, que nós não devemos perder o foco, né? Que nós não devemos pecar, porque se nós não oramos, nós não estamos obedecendo o mandamento, enfim. O que mais, assim, mexe comigo, né, tudo isso que eu tenho ouvido, Dadão, nessas aulas, é que o momento da angústia, não é que chegou para nós agora, mas alguma vez na nossa vida, a angústia já bateu às nossas portas. A gente já orou, a gente já obteve resposta. Mas o fato é que, às vezes, a gente tem situações que a gente quer dar uma forcinha para Deus. Estou falando de mim mesmo, de Aparecido. Às vezes nós temos a certeza de que a oração resolve, mas não basta só a oração, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que humanamente ir lá e dar uma contribuição. E cada vez que eu venho para a sala e eu ouço todos esses relatos bíblicos, toda a história bíblica passada, do Antigo, do Novo Testamento, eu me vejo que eu tenho que controlar mais as minhas emoções e basta esperar o efeito da oração. Basta aclamar e esperar. Não estou ouvindo nada. E o milagre acontecer. Porque muitas vezes a gente quer agir em meio ao tempo que Deus está agindo. E nesse inteirinho bate às vezes a incerteza, será se Deus vai responder? Será se vai acontecer? Mas o fato é que tantas outras experiências, eu estou falando de mim, mas eu creio que cada irmão já teve essa experiência de, em meio a uma situação difícil, ou familiar, ou financeira, ou com o vizinho, de você orar e você ver Deus responder. Mas falando da atualidade hoje do nosso país, parece que algo me incomoda, parece que há algo dentro de mim que tem mexido com minha emoção e por mais que eu tenha orado, parece que há um sentimento em mim que eu tenho que fazer algo. Quando, na verdade, nós não temos que fazer, é esperar o Senhor fazer, é esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Esse é o meu ponto de vista em relação ao que a gente tem vivido e em relação às aulas que a gente tem assistido. Temos 5 minutos ainda, irmão. Alguém quer dizer uma palavra? Não, está me ouvindo? Maurício. Tá, fala, Maurício. Eu entendo, Dadal, que a oração, assim como o irmão falou que é um mandamento, é uma arma do cristão, né? A gente não pode se livrar de algumas circunstâncias, alguns pensamentos, coisas que surgem, né? Um dia da dor é o dia da dor, né? O dia da perda é o dia da perda, né? Então, tantas outras coisas, né? E a oração é um fortalecimento em meio àquilo que eu estou vivendo, seja uma dor, uma perda, uma coisa que eu quero alcançar, né? E eu faço, né,
o que tem que ser feito, descansar e confiar no Senhor. Às vezes, a gente quer antecipar, né? Você não pode antecipar um feijão no fogo. O feijão tem um tempo, né? Mas você tem que ficar de olho, senão queima, né? E assim outras coisas na vida. Tantas coisas que a gente, às vezes, tem que esperar o tempo dela, né? O tempo do bolo. Senão, toda hora vai olhar o bolo sola, mas tem que ter um tempo que o bolo vai ficar bom, né? Então, a gente pensa assim, não, eu estou orando, né? Mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Aquilo vai acontecer de uma maneira tranquila. E a palavra sempre diz, né? Descansa, alegria do Senhor, a paz de Cristo, não é a paz que o mundo dá. Entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho que orar, mas em meio à paz de Cristo, não a minha paz que o mundo dá. E a minha paz é isso aí, como o irmão falou. Eu quero antecipar, eu quero ficar ansioso. Isso não é paz. E a paz de Cristo é aquela paz que descansa em meio ao barco na tempestade. Mas como você consegue dormir com um barco balançando? Não sei, cada um tem um jeito de viver uma circunstância. Tem gente que, né, se inflama mais, tem pessoas, mas é um treinamento diário. Você vai aprendendo, vai se aperfeiçoando em meio às dores, Ok. né? Maurício, Oi. desculpa te interromper, porque nós já estamos quase já em cima do início do culto. Tá bom, Mas eu só queria dar a seguinte palavra. Eu não queria falar nada com relação ao que os irmãos notaram, mas o que eu queria falar para os irmãos é que, na verdade, eu tentei mostrar para os irmãos o dia da angústia. O dia da angústia. Ninguém se livra dele. Ele vai vir para todo mundo. E, na verdade, eu tenho que orar porque vai vir o dia da angústia. E é terrível saber que é terrível e ao mesmo tempo é consolador. Eu vou passar por um problema, Deus vai me livrar, mas Deus é mestre em fazer isso no último dia, para a glória e honra dele, porque nos mostra que nós, até lá, temos que nos entregar, temos que nos humilhar e dizer, não dá mais. Então, eu queria só dar essa palavra aos irmãos, que já está iniciando, vai daqui a pouco o culto. Nós temos que orar, porque vai vir um dia mau, vai vir um dia angústia, e ninguém está livre disso. E a palavra diz, no dia da angústia, diz Deus, clama a mim, e eu te livrarei. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom domingo para vocês. Para você também. Vamos continuar lá a falar. Em outras oportunidades, eu dou aos irmãos falarem também, porque vou tentar diminuir mais 10 ou 15 minutos antes da minha palavra, para poder os irmãos conseguirem dar outras palavras também. Ok? Tá bom, Dadá. Bom domingo. Tchau. Tchau.